E pessoal, bom dia. Vamos dar sequência aqui. Eu resolvi que eu vou continuar seguindo a linha. Teve, a gente leu aqui todo o Evangelho de João, né? Lembrando que são 4 livros do Evangelho, começa Mateus e João é o quarto. E também tem o Evangelho de Lucas. Esses 3 primeiros, eles são mais detalhados, contam mais as mesmas passagens e outras a mais e algumas histórias mais detalhadas. Mas eu, como eu falei, eu decidi ler o de João porque eu achei ele mais profundo, assim, tem muito, não tem muito, tem muita palavra Jesus falando, porque o escritor pegou as palavras de Jesus e descreveu. E já os outros são meio que contando as histórias, né? Tem as passagens de Jesus falando, é claro, como eu li também o de Mateus os 5, 6 e 7, que é aquele sermão do monte, que tem um ensinamento profundo do evangelho, mas eu preferi ler o de João. E depois que acaba o quarto evangelho, que é o de João, na sequência bíblica, começa o Ato dos Apóstolos. Jesus morreu, né? Deixou aquela missão, e daí? O que é que aconteceu? Né? Como foi que foi se espalhar? O, o, o Lucas, que escreveu, tem o Evangelho de Lucas, que era um médico, ele que escreveu aquele evangelho. Ele pesquisou e foi escrevendo as coisas que ele tinha ouvido falar. Ele não estava exatamente com Jesus na época, mas ele foi um pesquisador e escreveu fielmente pelo que ele conseguiu de relatos e foi tão bom que ficou compatível com os outros 3 evangelhos. Por isso que tem esses 4, que eles são pessoas diferentes, mas eles combinam entre si, né? A história um complementa o outro. E esse Lucas, que era o médico, ele andava com Paulo e ele escreveu o livro de Atos para Teófilo, que ele também cita Teófilo no evangelho no evangelho que ele escreveu. Ele escreveu essas coisas para que ele tenha convicção, ele escreve em ordem, assim, deu uma sequência, para que esse Teófilo, esse amigo dele, que ele com certeza pregou o evangelho, contou a história para ele, que ele acredite que realmente foi assim que aconteceu. E a gente vai dando a introdução aqui no livro de Atos, e vamos lendo. Deixa Deus falar. Vamos prestando atenção, porque muita gente entrava com a Bíblia como se a Bíblia fosse uma coisa difícil de entender, mas não, mas é um livro. Conta histórias reais que aconteceram e tem a mensagem de Jesus, as palavras do jeito que ele falou, os escritores colocaram. E tem como é que aconteceu, como é que se espalhou o evangelho. Agora que a gente vai saber. Ele escreve para esse amigo Teófilo, está aqui a página, vamos ler e vai entender como foi que aconteceu depois da morte de Jesus, como foi que se espalhou o evangelho pelo mundo. E um fato muito importante é ele estar lá no dia de Pentecostes. Né? A gente vai ler aqui. E depois a gente vai falando para não ficar longo o vídeo. Atos dos Apóstolos. É o primeiro livro após os 4 evangelhos. Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de Jesus, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido lá em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que acolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, o João Batista, né, do começo. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia,
Eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde haviam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e em súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, o rei Davi, acerca de Judas, aquele Judas que traiu Jesus, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo como o galardão da iniquidade, e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ele está falando o que aconteceu. Judas conseguiu um campo, que fala, sei lá, um terreno, como prêmio da iniquidade dele, e precipitando, né, que ele se enforcou, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido lá em cima, um deles se faça conosco, testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Ou seja, ele está falando que é necessário que entre mais um para completar os 12, porque Judas teve aquela situação toda e se suicidou também, e é necessário que complete o grupo de 12. E tinha duas pessoas, né? O Barsabás e o Matias. E oraram e disseram: Tu, Senhor, conheces dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para seu próprio lugar, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Então, esse Matias substituiu, ele não é muito falado, né? O apóstolo tem nome os outros nomes são muito citados. Tem até nome de rua, de igreja, de festa, de feriados, essas coisas que costumaram fazer. Então aqui está o começo de como foi que aconteceu depois que Jesus voltou ao céu, e teve o complemento aqui dos 12, com Matias, e a gente vai lendo cada dia um trechinho para saber como é que aconteceu que aconteceu a expansão do evangelho, né, no Brasil. E vai chegar o dia, no próximo capítulo, que eles vão estar todos reunidos e vai ter a descida do Espírito Santo, e ali a virtude dele falar em várias línguas e conseguir, de maneira surpreendente, falar para pessoas de vários países ao mesmo tempo. Mas vai ficar para amanhã, tá bom? Vamos caminhando aqui e ver como é que o evangelho começou a ser espalhado depois da morte de Jesus e ressurreição. Tá bom? Deus abençoe sua casa, sua família, tenha um excelente dia. E vamos seguindo aqui, lendo e aprendendo, né? Aprendendo da maneira certa, que é lendo a Bíblia, escutando a palavra, não escutando falsos mestres que tem por aí, que estão usando palavras aqui, textos fora de contexto, para criar pretextos, e com isso se aproveitar das pessoas que também são culpadas porque têm a ganância entre si e vão atrás de tirar vantagem, como se pudessem comprar as bênçãos de Deus. E por isso eles caem, né? Igual o estelionatário. O estelionatário só consegue
dá golpe porque as pessoas pensam que estão sendo espertas. Então, esperteza com Deus não funciona, né? Porque Deus gosta de um coração contrito, um coração justo, um coração limpo. Mas também estava escrito que isso ia acontecer. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos livre disso e nos dê entendimento para aprender com a sua palavra pura, que é pura, limpa e santa. A palavra que traz cura, a palavra que renova, a palavra que traz vida, que ressuscita. E é isso. Por hoje é isso. Deus te abençoe. Até o próximo.